O Catecismo em um Ano. Olá, eu sou o Gabriel, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast O Catecismo em um Ano. Vamos ler todo o Catecismo da Igreja Católica ao longo de 365 episódios. Estamos utilizando a tradução em português apresentada pela CNBB em 2013, baseada na edição típica em latim. Baixe o plano de leitura por meio de um link que você encontra na página do Instagram, @ocatecismo em um ano, ou na descrição deste podcast. Chegamos ao dia 296 do podcast O Catecismo em um Ano. Estamos na terceira parte, a vida em Cristo. Falamos sobre os 10 mandamentos. Nesse dia daremos início ao artigo 6º, não cometerás adultério. Leremos nesse dia dos parágrafos 2331 ao 2336. Não cometerás adultério. Êxodo 20, versículo 14. Ouvistes o que foi dito? Não cometerás adultério. Ora, eu vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 27 e 28. Homem e mulher os criou. Deus é amor e vive em si mesmo um mistério de comunhão pessoal de amor. Criando-a à sua imagem, Deus inscreve na humanidade do homem e da mulher a vocação e assim a capacidade e a responsabilidade do amor e da comunhão. Deus criou o ser homem à sua imagem. Homem e mulher, Ele os criou. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Sede fecundos e multiplicai-vos. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Quando Deus criou o ser humano, Ele o criou à semelhança de Deus. Criou-os homem e mulher e os abençoou. E no dia em que os criou, Deus os chamou de ser humano. Gênesis capítulo 5, versículos 1 e 2. A sexualidade afeta todos os aspectos da pessoa humana, em sua unidade de corpo e alma. Diz respeito particularmente à afetividade, à capacidade de amar e de procriar, e de maneira mais geral, à aptidão para tecer vínculos de comunhão com os outros. Cabe a cada um, homem e mulher, reconhecer e aceitar sua identidade sexual. A diferença e a complementaridade físicas, morais e espirituais estão orientadas para os bens do casamento e para o desabrochar da vida familiar. A harmonia do casal e da sociedade depende, em parte, da maneira como se vivem entre os sexos, a complementaridade, a necessidade e o apoio mútuos. Ao criar o ser humano, homem e mulher, Deus dá a dignidade pessoal de modo igual ao homem e à mulher. O homem é uma pessoa, e isto na mesma medida para o homem e para a mulher, pois ambos são criados à imagem e à semelhança de um Deus pessoal. Cada um dos dois sexos é, com igual dignidade, embora de maneira diferente, imagem do poder e da ternura de Deus. A união do homem e da mulher no casamento é uma maneira de imitar na carne a generosidade e a fecundidade do Criador. Por isso deixará o homem, o pai e a mãe, e se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Dessa união procedem todas as gerações humanas. Jesus veio restaurar a criação da pureza de sua origem. No Sermão da Montanha, ele interpreta de maneira rigorosa o plano de Deus. Ouvistes que foi dito: não cometerás adultério.
Ora, eu vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 27 e 28. O homem não se deve separar o que Deus uniu. A tradição da Igreja entendeu o sexto mandamento como englobando o conjunto da sexualidade humana. Como leitura complementar para o podcast deste dia, nós leremos a catequese do Papa Francisco sobre não cometer adultério, realizado no dia 24 de outubro de 2018. Em nosso itinerário de catequese sobre os mandamentos, hoje chegamos à sexta palavra, que se refere à dimensão afetiva e sexual e recita: não cometerás adultério. A exortação imediata é a fidelidade e, com efeito, nenhum relacionamento humano é autêntico sem fidelidade e lealdade. Não se pode amar só enquanto for conveniente. O amor manifesta-se precisamente além do limite da própria vantagem, quando se doa tudo incondicionalmente. Como afirma o Catecismo, o amor quer ser definitivo. Não pode ser até nova ordem. A fidelidade é a característica da relação humana livre, madura, responsável. Até um amigo se demonstra autêntico porque permanece tal em qualquer eventualidade. Caso contrário, não é um amigo. Cristo revela o amor autêntico. Ele que vive do amor ilimitado do Pai e em virtude disto é o amigo fiel que nos acolhe mesmo quando erramos e quer sempre o nosso bem até quando não o merecemos. O ser humano tem necessidade de ser amado sem condições e quem não recebe este acolhimento tem em si certa incompletude, muitas vezes sem o saber. O coração humano procura preencher este vazio com arremedos, aceitando compromissos e mediocridades que só têm um gosto vago do amor. O risco consiste em chamar amor a relações dolorosas e imaturas, com a ilusão de encontrar luz de vida em algo que, no melhor dos casos, é apenas um reflexo seu. Assim acontece, por exemplo, que sobreestimamos a atração física, a qual em si é uma dádiva de Deus, mas finalizada a preparar o caminho para uma relação autêntica e fiel com a pessoa. Como dizia São João Paulo II, o ser humano é chamado à plena e madura espontaneidade dos relacionamentos, que é fruto gradual do discernimento dos impulsos do próprio coração. É algo que se conquista uma vez que cada ser humano, com perseverança e coerência, deve aprender qual é o significado do corpo. Portanto, o chamado à vida conjugal exige um discernimento atento sobre a qualidade da relação e um período de noivado para a averiguar. A fim de aceder ao sacramento do matrimônio, os noivos devem amadurecer a certeza de que no seu vínculo está a mão de Deus, que os precede e os acompanha, permitindo-lhes dizer: com a graça de Cristo, eu te prometo ser sempre fiel. Não podem prometer-se fidelidade na alegria e na dor, na saúde e na doença, nem se amar e se honrar todos os dias da sua vida, unicamente com base na boa vontade ou na esperança de que isto funcione. Precisam fundamentar-se no terreno firme do amor fiel de Deus. E por isso, antes de receber o sacramento do matrimônio, é necessária uma preparação atenta, diria um catecumenato, porque a vida inteira depende do amor e com o amor não se brinca. Não se pode definir como preparação para o casamento 3 ou 4 encontros realizados na paróquia. Não, isto não é preparação, é falsa preparação. E a responsabilidade de quem faz isto cai sobre ele, sobre o pároco, sobre o bispo que permite tais situações. A preparação deve ser madura e leva tempo. Não é um ato formal,
é um sacramento, mas se deve preparar com um verdadeiro catecumenato. Com efeito, a fidelidade é um modo de ser, um estilo de vida. Trabalha-se com lealdade, fala-se com sinceridade, permanecendo fiéis à verdade nos próprios pensamentos, nas próprias ações. Uma vida tecida de fidelidade exprime-se em todas as dimensões e conduz a ser homens e mulheres fiéis e confiáveis em todas as circunstâncias. Mas para chegar a uma vida tão bonita, não é suficiente a nossa natureza humana. É preciso que a fidelidade de Deus entre na nossa existência, nos contagie. Esta sexta palavra chama-nos a dirigir o olhar para Cristo, que com a sua fidelidade pode tirar de nós um coração adúltero e doar-nos um coração fiel. Nele e somente nele existe o amor sem reservas, nem arrependimentos, a doação completa, sem parênteses, e a tenacidade do acolhimento total. A nossa fidelidade deriva da sua morte e ressurreição. A constância nos relacionamentos deriva do seu amor incondicional. A comunhão entre nós e o saber viver na fidelidade, os nossos vínculos derivam da comunhão com Ele, com o Pai e com o Espírito Santo. Os textos dos discursos papais encontram-se na íntegra no site da Santa Sé, vatican.va. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast O Catecismo em um Ano. Continue nesse bom propósito de aprofundar o conhecimento e a vivência da fé católica e procure participar da sua comunidade. Rezemos por todos que estão fazendo esse caminho de leitura do Catecismo. Até amanhã!